Então vamos para um texto propriamente dito. Vamos nesse momento pregar uma palavra através desse texto. Nós iremos aprender com os leprosos da Bíblia. Aprendendo com os leprosos da Bíblia. O primeiro leproso que nós queremos tomar como base, irmãos, é este leproso aqui de Marcos, capítulo número 1, verso de número 40. Onde a Bíblia vai dizer que este homem aproximou-se de Jesus. Isso é interessante. Naquele período era bastante difícil as pessoas que contraíam lepra andarem assim à vontade, livremente. Elas não tinham essa oportunidade. Haviam leis, haviam regras que ditavam e que diziam que eles não poderiam estar no meio do arraial, no meio do povo de Israel, porque a lepra era tida como um símbolo de pecado. E quando alguém contraía isso era contagioso para as pessoas. Então havia uma regra que eles colocavam essas pessoas em um cercadinho. Você vai ficar no arraial dos leprosos, você vai ficar distante da sociedade. Então imagina uma pessoa naquela época de Jesus, naquela época, irmãos, bíblica. Imagine agora como era para essas pessoas elas adorarem Deus. Como era para essas pessoas saírem de casa e simplesmente dizer assim: eu quero ir hoje para o culto A, B, C, D. Eles não tinham oportunidade. Por quê? Porque a regra, a lei dizia que não podia. Então era bem complicado. Então, para vocês saberem como o negócio era grave, os leprosos da época de Jesus, os leprosos, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, eles tinham que andar com sinos. E quando eles vinham andando pela região, quando eles iam andando ali em Israel, quando eles iam andando, os sinos iam tocando e as pessoas iam sabendo: oh, que sino é esse que está tocando aí agora? Lá vem o leproso. E todos têm que sair. Quer saber mais como era a regra e a lei da época? A lei para os leprosos era que quando eles estivessem a uma certa distância, quando eles vinham se aproximando dos vilarejos, das cidades, eles, quando chegavam na esquina que visse um amontoado de pessoas, além do sino tocar, eles tinham que gritar em voz alta: leproso, leproso, leproso. Ele tem que gritar para que as pessoas ouvissem e as pessoas saíssem de pé. E o que eu estou falando para você aqui são dados, estatísticas bíblicas, do qual qualquer pessoa que está aqui pode ter acesso na internet, tá bom, pessoal? Só você tem mais uma curiosidadezinha, você vai na internet, no Google, e você faz assim, ó: me diga como era que os leprosos eram tratados. E a gente vai estudando mais, não é isso? Então preste atenção uma coisa: esse leproso, quando chegava, ele tinha toda essa situação para não se aproximar de ninguém se aproximava dele e ele não podia se aproximar de ninguém. Mas tudo vai mudar. Por que tudo vai mudar? Porque Jesus estava naquele lugar. E Jesus, irmãos, ele não veio para transgredir lei, ele veio para cumprir a lei. Jesus, ele veio para cumprir a lei e os profetas, como ele bem falou. Mas Jesus, irmãos, como é que pode? Imagina só, o poder de Deus estavam ali nas sinagogas, eles pregavam Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, eles pregavam a lei, eles falavam sobre os profetas maiores e menores, eles recitavam em dias de sábado, eles se reuniam como nós estamos aqui para recitar os salmos. Nós vamos cantar o que hoje aqui na nossa sinagoga. Abram aí os rolos para nós cantarmos agora no nosso hinário, Salmo 23. O Senhor é o pastor e nada me faltará. Vamos cantar. Qual é o salmo que nós vamos cantar? Vamos cantar o Salmo 46, onde Deus aqui ele vai trazer para a nossa vida muitas casas através desse salmo. Eles cantavam. Mas Deus vai uma coisa para você: não havia poder para curar e para libertar aquelas pessoas. Não é interessante? Quantos lugares cantam tantos salmos?
congregações, sinagogas, sabe de qual é salteado todos os profetas maiores e menores, mas não tem autoridade para curar. Eu sei que os irmãos aqui já estão habituados com esse tipo de tema sobre cura, porque eu conheço essa igreja, eu conheço o pastor dessa igreja, e eu quero aqui já liberar uma palavra. Levante sua mão assim comigo. Ei, você não está na sinagoga dos fariseus, dos saduceus, dos hipócritas, dos herodianos. Você está na igreja, no lugar onde Jesus está e onde Ele ama a noiva do Cordeiro está aqui. Eu quero dizer para você que quem chegar aqui com algum tipo de enfermidade, seja da alma, seja do corpo, seja da mente de Deus, Jesus vai curar a sua vida hoje. Eles iam e enxergam, mas não conseguiam se curar. Textos e textos da Bíblia vocês vão ver pessoas que enxergavam. Tem uma mulher, eu acredito que vocês já leram sobre isso, mas é bom a gente lembrar, né? Tem uma mulher que ela fazia 18 anos que estava numa sinagoga. 18 anos, imagine. É tão interessante isso, 18 anos numa sinagoga, e ela toda vinha lá, acredita? Quando ela chegava lá, aí de repente, quando ela ia encurvada, olhando para o chão o tempo todinho, chegava o bichinho, desse jeito, terminava o culto, todo mundo falando que Deus era grande, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que derrubou os muros de Jericó, todo o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, falavam tudo, mas quando terminava o bichinho, não conseguia nem olhar para cima, mas ela voltava do mesmo jeito, entrando no ano e saindo no ano, 18 anos, mas tudo muda. Levanta sua mão quando Jesus entra na igreja, quando Jesus entra na sinagoga, tudo muda. 18 anos escutando um sermão. Eu não quero escutar sermão. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu tenho que preparar um sermão, porque eu sou pregador da noite, amém, irmão? Mas mais do que pregar, mais do que cantar, precisamos viver a palavra. Porque pregar, irmãos, qualquer pessoa prega, falar, qualquer pessoa fala. Agora, irmãos, ter autoridade do Espírito Santo para dizer assim, em nome de Jesus, sai! E saímos. Só eu estou vendo aqui as pessoas, eu estou vendo aqui a igreja que Jesus derramou a sua glória. Jesus entrou, e quando Jesus entrou na sinagoga, a liderança, quando eu leio isso, eu fico imaginando a cara daquelas lideranças, quando Jesus chegou aqui e diz assim, vocês não observaram que o que tem nas costas dessa mulher aqui é demônio, não? Demônio? Isso é enfermidade aí, não é enfermidade natural, não. Essa mulher é filha de Abraão. Quando eles citam assim, é filha de Abraão, é porque ela era da promessa. Quando cita assim, é filha de Abraão, é porque ela seguia todas as regras dos judeus. Quando diz assim, é filha de Abraão, é porque ela não perdia um culto na sinagoga. Mas as lideranças, os crentes daquela época, não tinham discernimento para olhar e dizer assim, ó, tem demônio aí. E aí, irmãos, eu não vou muito longe não, porque quem é que está esperando aqui Jesus voltar para você? Jesus voltará. E eu vou dizer a você uma coisa que está se cumprindo tudo, e tem uma coisa que está se cumprindo também. Será que quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? E eu não estou falando de uma fé, irmãos, performática, uma fé de onde eu coloco um pedestal, me filmo e depois mostro para todo mundo ver que estive pregando. Eu não estou falando dessa fé não, eu estou falando da fé que foi entregue aos santos, da fé que Deus entregou para você sobreviver aqui, pregar o Evangelho e dizer que Ele existe. Sabe o que acontece? Quando Jesus olhou assim e disse, essa filha de Abraão, ela está com isso aí, isso é demônio, mas hoje você vai ser liberta, minha filha. Você vai ser liberto, meu filho. Hoje você vai ser liberto, e não é porque tem pregador que fala, não, é porque você crê em Jesus. Você crê em Jesus, crê em Jesus. Quando você crê em Jesus, Ele liberta a sua vida. Glória a Deus. Aprendendo com os leprosos da Bíblia, sabe o que foi que aconteceu? O outro ficou sabendo que Jesus estava ali. E como é bom a gente saber que Jesus está no lugar. Eu não quero ir para nenhum lugar onde Jesus não está.
Mas Anderson, mas tem lugares que a gente é obrigado a ir e Jesus não está ali. Peraí, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem é templo e morada do Espírito Santo aqui? Diga amém. Aqui tem um. Cadê o outro? Cadê o segundo? Cadê o terceiro? Templo e morada do Espírito Santo de Deus. Onde você for, onde você colocar a planta do teu pé, foi dito isso foi dito isso aqui para Josué. Onde você colocar a planta do teu pé, aquele lugar é seu. Mas irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Sabia que existem lugares que Deus te coloca lá naquele lugar, que Deus não está nem perto de lá, mas quando você chega naquele lugar, Deus habita ali, Deus se faz presente ali, e Deus é glorificado naquele lugar. Ou é assim, irmãos, ou a gente vai ficar com a mentalidade: não, eu só acredito que Deus está se eu tiver de paletó e gravata. Eu sei que os irmãos não têm essa regra aqui, mas tem gente que acredita que é assim. Eu só acredito que Deus está se eu tiver assim, e se eu tiver assim. Irmãos, Deus já falou com vocês tomando banho já? O que foi que Deus já falou aqui? Já falou? Como é que você estava lá tomando banho? Você estava com paletó, ligou chover assim, tomando de paletó assim, foi? Ou não? Como é que você estava? Irmãos, Deus já me deu uma revelação profunda. Eu ia pregar numa congregação. Eu disse: meu Deus, o que é que eu vou pregar hoje? O que é que eu vou dizer hoje? Meu Deus, eu vou chegar vazio lá, meu Pai. Me diz aqui o que é que eu vou dizer. Quando eu cheguei a pregar, preocupado. Quem é que fica preocupado quando vai pregar aqui? Quem fica preocupado? Não é só eu. Irmãos, aí a gente chegou lá. Quando eu cheguei, quando eu já estava já, eu comecei a cantar: entra na minha casa. Eu liguei o chuveiro assim. Quando eu liguei o chuveiro, irmãos, não vou sair mais desse chuveiro. Não vou sair mais desse chuveiro. Eu liguei o chuveiro, irmão. Na hora que eu liguei assim, eu desceu assim. Não é a questão isso aqui, irmãos. Não é que eu estou dizendo que é sempre. Mas lá no banheiro, Deus fala comigo, porque naquele lugar, eu cheguei lá, eu simplesmente cheguei e comecei a falar com ele. Aquele lugar se tornou ou não se tornou um lugar onde Deus responde? Quantas vezes no meu trabalho, irmãos, angustiado, passando por lutas, e vimos o negócio atribulado, espera que eu já vou já dar um telefonema ali. Vai dar um telefonema, né, irmão? Deixa eu entrava no banheiro, irmãos, chegava no banheiro, dobrava os meus joelhos e dizia assim: Deus, acabou de acontecer isso aqui ali, não pode. O Senhor tem que entrar com providência agora, eu sou teu servo. Irmãos, me levantava, e quando eu saí, o pessoal disse: mas rapaz, ô banheiro demorado desse irmão. Eu digo: mas você não sabe o que eu estava falando, nem como eu estava falando, irmão. Eu via Deus agir na minha vida, e eu sei que Ele age em vocês também. O homem ficou sabendo que Jesus estava lá, e quando ele ficou sabendo, ele fez uma coisa que todos nós temos que fazer. Primeiro, se aproximar dele. Se aproximar de Jesus. Mas eu vou próximo, eu venho no culto, eu não perco culto. Eu tenho um cartãozinho do culto que eu não perco. Mas às vezes a gente não perde o culto, mas perde ele de vista. Às vezes a gente está aqui, irmãos, mas não está tão próximo dele. Às vezes nós estamos aqui e as lutas, os problemas, os espinhos da vida, as lutas estão tirando, sufocando a nossa fé. Nós estamos olhando para tudo menos para Ele. E aí, o que é que essa mensagem, o que é que eu vou aprender com esse leproso? Independente de qualquer coisa. Eu falei sobre as regras, não falei? Quem lembra que eu falei sobre as regras? Tem que ter sino, tem que gritar, não pode chegar perto. E tinha uma outra regra. Qual é? Se por acaso um leproso tocasse numa pessoa, aquela pessoa ficaria impura. E se um leproso tentasse se aproximar, ele era apedrejado. Então, quando esse leproso se aproximou de Jesus, ele arriscou a própria vida dele e a vida de Jesus. Mas ele arriscou a vida dele por uma bênção. Fica perto dele. Se aproxime de Jesus. Quando você se aproximar de Jesus, acontece uma coisa interessante, uma ação e reação. Nós nos aproximamos de Jesus, chegarmos a Deus e Ele se chegará. Então, quando a gente se aproxima dele, nem seja um pouquinho, não precisa ser muitas horas, só alguns minutos, só em pensamento. Se aproxime dele. Quando você se aproxima dele, a coisa muda. E
Coloca lá, irmãos, que hoje, graças a Deus, mudou mais. Mas de primeiro eu sabia o ciclo menstrual de uma pessoa, porque ela colocava lá na rede social. Você acredita? Ela disse assim: hoje estou naqueles dias. Sabia que as pessoas colocavam isso? Sabia que elas colocavam isso? Coisas íntimas, eu estou falando o mínimo, que só Jesus precisa saber da sua intimidade. O que você está sofrendo, o que você está passando, o que você está sentindo. Tem pessoas que podem lhe ajudar, podem auxiliar, podem lhe aconselhar, mas eu estou dizendo uma coisa para você: experimente conversar com Jesus mais um pouquinho e dizer para ele: Jesus, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo angústia, eu estou sentindo ódio, eu não estou me sentindo, eu não estou me reconhecendo. Jesus só me conhece, o Senhor sabe que se o Senhor resolver, eu vou resolver do meu jeito, eu vou para cima e vai dar errado. Então entra, intervenha, muda, transforma, faz alguma coisa. Deus está falando aqui ou não está falando, irmão? E a vontade que a gente tem, irmãozinho, de algumas coisas, irmãos, é agir, mas não pode. Você quer agir? Então, aproximando-se dele e ir rogando, clamando, orando, pedindo: ore, fale com Deus. Meu incentivo para você é que você fale com Deus. Vai experimentar? Vou deixar um desafio para essa igreja. Vai experimentar? Tire uma semana de oração. Tire uma semana. Pega uma hora. Escreva o seu problema no papel. Coloca dentro da Bíblia. Se você não quiser colocar o problema todo, coloca só as siglas do problema. Meu problema é ponto. E que uma semana de oração, quer dizer para você, antes de encerrar a semana, você sozinho, não precisa fazer alarme, não precisa saber de nada. É um propósito você e Deus. Aproxime-se dele e rogue, clame. Manda está falando comigo. Ele está dizendo comigo. Terceiro lugar, pondo-se de joelho, ele reconheceu, se humilha. E pondo-se de joelho. A regra não é que seja uma regra, só recebe de joelho. Não, Jesus não só recebe oração de joelho. Não, é isso não. Mas, irmãos, eu quero dizer para você, existe uma conexão. Já existem estudos científicos que dizem que quando você dobra os joelhos, existem sinais. Eu acho que você pode pesquisar. Tudo que eu estou dizendo aqui, você pode pesquisar para saber se é verdade. Mas existem estudos científicos que dizem que as pessoas, quando fazem esse tipo de sinal que eu estou fazendo aqui e ficam de joelho, dizem que tem um terminal no cérebro que ele manda mensagem dizendo assim para você: tudo vai mudar quando você dobra o joelho. Cientificamente. Aí, só que eu sou bonitão, eu não preciso mais me humilhar, eu não preciso mais orar, eu não preciso nem assim, não acha assim, não tem jeito que é assim, né? Não tem gente que é desse jeito, né? E se não tiver aqui, irmãos, mas tem gente que está me escutando, que tem gente que não quer se humilhar, tem gente que não quer entender. Mas se você quiser receber algo extremo, você tem que fazer algo extremo. E para você receber, você tem que se humilhar. E para você se humilhar, você tem que se dobrar. E para você dobrar, você tem que reconhecer: Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é Deus. Pondo-se de joelho. E aí ele fez a declaração: se quiseres, bem podes limpar-me. Eu acredito que o poder está nele. O poder não está nos homens, o poder está em Jesus. Se ele quiser, ele faz, e se ele não quiser, ele não faz, mas eu tenho que fazer a minha parte. Amém, irmão? Tem pedras, irmãos. Esses dias Deus falou comigo uma coisa: que tem pedras que é para Deus tirar, e tem pedras que é para os homens tirar. Tem pedras que Deus tira, e tem pedras que é para nós tirarmos. Um exemplo? Os irmãos já sabem, mas eu vou dizer porque é muito bom quando a gente tem pelo menos 3 fases na vida. 3 fases: a fase de aprender, a fase de desaprender e a fase de reaprender. Certo? Aprende, desaprende e reaprende. É isso? O homem é assim. Ele aprende, ele desaprende. Parece que tem hora que ele se pega assim, parece que eu nunca passei por isso, parece que eu nunca ouvi isso. Mas presta atenção,
Tem uma pedra que estava no sepulcro de um homem chamado Lázaro. E quando Jesus chegou lá de frente a esse sepulcro, Jesus tem poder, ele tinha poder, ele tem poder. E quando ele dizer assim, ó, pedra, pelo poder que foi me dado pelo meu Pai, se desmancha agora. E eu não digo, eu não digo, sim ou não? Amém. Ele poderia muito bem, quando chegar assim, dizer assim, eu vou enviar um anjo para tirar essa pedra aqui. Mas ele não fez isso. Sabe o que ele fez? Ele chegou, depois de falar com duas crentes, uma crente chamada Marta e outra chamada Maria, depois vocês estudem sobre isso, uma crente chamada Marta e outra Maria, todas as duas crentes que chamaram, mandaram convite para Jesus vir para ele orar para o Lázaro, e Lázaro ser curado de enfermidade. Jesus demorou 4 dias para chegar. E aí o que acontece é que quando Jesus chegou, aí para elas parecia que era o fim, não tinha mais jeito, porque para elas só tinha jeito, só tinha solução enquanto ele estava vivo, enquanto ele estava doente. Então eles pediram, Jesus vem curar teu servo, Lázaro está doente. E aí Jesus passou 4 dias, quando Jesus chega, Lázaro morreu, e agora aquele chororô, aquela situação de luto, aquela situação toda, e Jesus tinha que falar com uma, falar com outra, mas Jesus disse, olha, presta atenção, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você tem que crer, você tem que crer, você tem que acreditar. Se você não acreditar, irmão, você morre. Falou com as crentes. As crentes, irmãos, elas acreditavam, não, eu sei que ele ia ressuscitar no último dia. Irmãos, elas tinham teologia na ponta da língua, elas tinham, irmãos, elas tinham escatologia, elas tinham tudo de Bíblia, elas tinham teorias, todinha na mente, mas na prática, para acreditar. É bom, irmãos, estudar, é bom estudar. Eu estudo, vocês estudam. É bom saber sobre a Bíblia, é bom aprender a pregar, mas mais do que isso, vou enfatizar, mais do que cantar, mais do que pregar, é viver. Viver. Coloca essa mente. Se você esquecer essa pregação todinha aqui, mas você colocar, rapaz, eu quero viver agora. Quero viver. Porque se você viver, flui. Se você viver, flui a canção. Se você viver, flui a pregação. Se você viver, flui o testemunho. Se você viver, flui as coisas. Porque, irmãos, ateu, na teoria, todo mundo diz que teve uma história, é engraçada essa história. Eu gosto de contar umas histórias engraçadas, não sabem? E disse que tinha uma casa, que na casa era vizinha, uma casa que era vizinha a uma igreja, e a igreja era bem pentecostal, e tinha nessa casa um papagaio, e o papagaio ficava escutando o culto, e o pastor, os irmãos daquela igreja era muito fervoroso, irmãos, eles começavam, irmão, num fogo grande, irmãos, e quando eles começavam no fogo na igreja, na casa vizinha, o papagaio também começava no fogo também. Pega ele no estranho, o papagaio, porque ele aprendeu ouvindo, irmãos. Aí ele começava a falar, a igreja pegando fogo, e o papagaio vizinho, o papagaio do vizinho, e que não falando no língua lá, mas aquele negócio todo, tudo mais. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos, tem entendimento daquela língua estranha? A língua estranha do papagaio tem entendimento? Edifica ele? A língua estranha, irmãos, o papagaio falava a língua estranha, irmãos, e parecia ser mais espiritual do que muita gente que estava no culto que não reagia. Não reagia a nada, ele parecia ser muito mais espiritual. Mas eu quero dizer para você que falar em línguas, ter dons espirituais, parecer ser, não é ser. Você está entendendo? Parecer ser, não é ser. E aí a gente tem que colocar como meta de vida. Eu não quero parecer, eu tenho que ser de Deus. Ser de Deus. Aprenda hoje, tem pedras que é para você tirar e tem pedras que é para Jesus tirar. Estava lá a pedra e diz assim, ó, tira a pedra. Mandou o homem tirar. Mas tem um outro caso, que é as mulheres que foram ao sepulcro de Jesus de madrugada, porque aqui eu quero fazer um elogio, dar um elogio às mulheres, é bíblico que eu vou falar aqui, que eu vou dizer esse elogio. As mulheres sempre vencem, irmãos, em tudo, não é verdade? As mulheres sempre vencem, porque é o seguinte, quando Jesus morreu, ele fez uma promessa que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Não foi assim? A gente teve a Páscoa agora, a comemoração, e sempre é enfatizado essa mensagem. Mas o que acontece é que quando Jesus morreu, os homens
a vida. Saiu de madrugada com unguento, com especiarias para embalsamar o corpo de Jesus de madrugada. Irmãos, Deus honra a atitude de pessoas que têm coragem, que têm fé, que vai à frente. As mulheres sempre têm isso aí, tem uma vantagem, tá bom? Vocês têm uma vantagem sempre em cima dos homens. Tem homem que é parado demais. Mas, irmãos, o que acontece é que na preocupação das mulheres, quando elas iam caminhando, havia um diálogo entre elas. E qual era o diálogo? Quem é que vai remover a pedra daquele sepulcro que é grande? Quem vai remover? Estou preocupada. Você está preocupada? Levanta sua mão assim comigo. Ixi, você não está entendendo o que eu estou falando, não. Levanta sua mão assim comigo, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sabe o que acontece com a sua preocupação? Quando Jesus sabe que você tem força para virar a pedra, Ele não vai mover uma palha. Mas se Ele souber que essa sua preocupação você não tem condições, Ele vai enviar anjos, socorro, para tirar a pedra, porque Ele não move uma palha enquanto você puder fazer. Mas quando Ele puder fazer, Ele faz. Amém? Sobre esse tópico aqui, irmãos, eu quero dizer para vocês que quando nós agimos, Deus, Ele reage. Jesus, Ele reage. Quando esse leproso chegou e falou e disse, Jesus fez todo o procedimento. Ele se aproximou, ele rogou, ele se humilhou, ele orou, ele acreditou. Quando ele fez tudo isso, os versículos posteriores diz assim, no versículo 41, e Jesus, movido de grande compaixão, Jesus movido de grande compaixão. Jesus sabia a situação daquele homem. O homem que arriscou a própria vida para se aproximar de Jesus. Aí Jesus se moveu de grande compaixão. O que Jesus fez na sequência? Jesus estendeu a mão para ele. Quantos anos fazia? Quanto tempo fazia que ninguém estendia a mão para aquele homem? Quanto tempo fazia que ninguém estendia a mão para aquele homem? Mas Jesus estendeu a mão para ele. E o que eu acho bom em Jesus é isso. E quando todo mundo rejeita, quando todo mundo despreza, quando ninguém quer, quando todo mundo chuta, quando todo mundo diz assim, é o fim, não tem mais jeito. Aí Jesus diz assim, pronto, agora vou surpreender todo mundo, vou restaurar e vou mostrar que eu sou Deus, que eu sou grande, que eu sou poderoso. E eu vou estender a mão para o leproso. Jesus estendeu a mão para ele. E aí, irmão, Jesus, ele é surpreendente. Ele não só estendeu a mão, Jesus estendeu a mão e tocou. Porque estender a mão eu posso estender, né, irmão? Estender a mão para você. Vou estender a mão para você. Só estender a mão, irmãos. Não parece ser fácil só estender a mão? Mas só que Jesus assim, não vou só estender a mão. Esse homem arriscou a vida por mim. Essa mulher arriscou a vida por mim. Eu vou fazer também uma coisa que surpreendente na sua vida. Eu não vou só estender a mão para lhe abençoar, não. Eu vou tocar. Eu vou tocar nas suas feridas, eu vou tocar na sua dor, eu vou tocar na sua angústia, eu vou tocar na sua lepra, eu vou tocar onde está doendo, eu vou tocar na sua crise, eu vou tocar na lacuna existencial que existe em você, eu vou tocar na sua existência e eu vou mudar o quadro da sua vida. Eu não vou só estender a mão para lhe abençoar, não, Michel, eu vou tocar na sua história, eu vou tocar em você. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos aqui. Deus é maravilhoso, irmãos. Eu não vou me cansar. Jesus tocou. Jesus me tocou. Eu tinha um sonho. Eu acredito que os irmãos têm um sonho. Eu vou pedir para os irmãos ficar levantando a mão, não, porque os irmãos podem não entender a dinâmica. Mas a questão é o seguinte. Eu tinha um sonho, irmãos, de ser um radialista. E as pessoas, elas olham para a imagem das pessoas e elas fazem um pré-julgamento das coisas. É filho de quem? É filho de quem? De José e Maria. Não é ninguém importante, não. Não vão dar oportunidade para ele, não. Tem até uma voz bonitinha, o bichinho, mas não dá oportunidade para ele ser radialista, não. Aí, na sua oportunidade, uma pessoa chegou para mim e disse, Anderson, eu vou ter que me afastar, vou ter que fazer um procedimento político e eu vou precisar de alguém que faça um trabalho de 3 meses gratuito para ficar
ficar aqui num programa de rádio. Eu disse: pronto, tem pedras que é para Deus tirar e tem pedras que é para você tirar. Você tem que ver a oportunidade. É difícil remover uma pedra, mas você tem que enxergar uma oportunidade. Deus está falando com você. E aí o que acontece é que a pessoa diz assim: agora é 3 meses e é de graça, tudo que eu queria. Mas e aí eu vou fazer uma promessa para você, promessas de homens, irmãos, porque o homem falou, está falido, e Deus falou, está falado. E aí o que acontece é que o homem diz: mas antes, depois de 3 meses, uma pessoa ali fora falou comigo: depois de 3 meses você vai ter uma oportunidade aqui, tal. Eu disse: eu vou botar para descer, faca nos dentes. Irmãos, era de madrugada, eu tinha que estar lá de 5 horas da manhã para começar de 6, porque eu tenho que preparar tudo. Eu aprendi tudo, aprendi a mexer em todo o equipamento, mesa de som, aprendi a colocar para toda a Corajosos ouvir. Irmãos, eu acordava de madrugada para chegar lá e para começar o programa e ficar lá e não todo animado. E eu vou dizer para você que em 3 meses a audiência daquele lugar aumentou. O povo ligava, irmãos, foi uma loucura. Só que quando chegou na hora do homem cumprir a palavra, vocês já sabem o resultado, sim ou não? Vocês imaginam? O homem chegou para mim e disse assim: você é até bonitinho. Me chamou de bonitinho. Mentiu, não foi? Não mentiu. Mas ele chegou assim: bonitinho, irmão. Deu mais uma diminuída do irmão, não foi, irmão? Mas chegou assim e disse assim: você tem até uma voz bonitinha, mas você não tem experiência. E você não, esses 3 meses não quer dizer nada, por mais que tenha aumentado a audiência do meu programa que estava lá embaixo. E eu fiquei, irmãos, assim, eu disse: não, tá bom, Jesus, mas eu vou orar. Porque quando você ora, irmãos, não é o espetáculo da oração: Deus e meu Pai, Senhor, o papagaio vizinho da igreja que fala em línguas estranhas. É intimidade. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala ao teu Pai em secreto, que o teu Pai que vê a tua oração em secreto, Ele vai te recompensar publicamente. Comecei a orar e fui para um culto, até sequestrar para o irmão tem uma loucura, sequestrava a gente, levava a gente, a gente não queria nem ir buscando, ele estava indo para o carro e levava. Cheguei lá e disse: irmão, vamos aqui, a gente vai ali. Daqui a pouco a gente chegou, estava falando assim. Eu falei: mas rapaz, não queria nem vir, não. Mas disse: fica aqui. Tinha outro irmão comigo e o irmão começou a reclamar. E se tem uma coisa que é ruim, é gente que reclama. Eu não gosto de gente que reclama. Que é igual a gripe, irmão. Se você não tiver imunidade, pega. Nem assim? Se você não tiver imunidade, gripe pega. E reclamação também. E aí a pessoa começou a reclamar e disse: rapaz, essa pessoa reclamando aqui, quer saber? Em vez de reclamar, eu vou adorar. Adorar é o que ser. Adorar. Não parecia o céu Bartimeu gritando ali. Mas de repente, Deus tomou o pastor daquele lugar e disse assim: eu estava lá no cantinho e disse assim: Anderson, Deus está dizendo assim, ó. Deus está dizendo agora que vai abrir uma porta dentro de outra. Uma porta dentro de outra. E toda a cidade vai assistir a vitória que Ele vai te dar. Você vai ter que sair daqui acreditando mais em Deus, fazendo mais devocional a Deus, se aproximando mais de Deus, orando mais a Deus e acreditando na sua palavra, onde diz assim, que Deus Ele faz infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o dom que em nós opera. Como é que está seu dom, irmãos? É o dom da fé, é o dom da fé. Como é que está o dom aí? Como é que está o dom? Sabe o que aconteceu? Eu estava trabalhei 7 anos como cobrador de ônibus. Algumas pessoas aqui já tiveram de ser atendido por mim. Trabalhei 7 anos como cobrador de ônibus, gostava muito da função de cobrador. E aí viajava todos os dias de Natal com os novos, Natal com os novos. E o que acontece é que de repente, irmãos, Deus fez assim um mover, um vento aconteceu, irmãos. De repente, saiu alguém de um lugar e outra pessoa tem que remanejar para outro lugar. E aí apareceu uma lista com 5 nomes. E desses 5 nomes,
nomes, eu não estava na lista. Para trabalhar em um espaço público aqui, em um órgão público da cidade, algumas pessoas aqui sabem, e nesse órgão público vagou um lugar. Qual é a sua profissão? Cobrador. Você sabe fazer o que? Você cobrar. Mas você sabe fazer o que mais? Adorar a Deus. E quem sabe adorar a Deus e não sabe fazer qualquer coisa porque Deus ensina. Amém? E aí sabe o que aconteceu? O que aconteceu foi que disseram assim: estava tendo uma reunião numa sala de um parlamentar. E eu não vou citar nomes para não comprometer muito, mas a questão é que quando estavam fazendo uma reunião, disseram assim: tem que ir para este lugar uma pessoa da mais alta confiança. A filha de um parlamentar estava saindo do banho e escutou a reunião, e o Espírito Santo de Deus colocou no coração dela, porque eu sei que foi o Espírito Santo, porque se não fosse o Espírito Santo eu não estaria contando aqui para você, porque ela não sabia que o profeta tinha profetizado que Deus ia abrir uma porta de outra, e eu trabalhava em empresa desse parlamentar em um lugar, e o que acontece é que quando ela ia passando, ela diz assim: só tem um nome, só tem uma pessoa da mais alta confiança que trabalhou 7 anos com as suas finanças. O nome dele é Anderson. Eu não estava na lista, 5 nomes. Eu liguei para a pessoa pegou, ligou para mim e disse que era para me ligar para você. Mas Anderson, rapaz, a pessoa escutou a reunião, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Rapaz, eu gosto tanto de você como cobrador. Rapaz, tem 5 nomes aqui, a gente não tinha pensado em você, ela nem está pensando em você. Mas aí eu disse: não, eu estou satisfeito do eu estou satisfeito do Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Ele disse assim: mas se as 5 pessoas não quiserem essa bênção, que é uma bênção no estouro, uma bênção, e se 5 pessoas não quiserem essa bênção, aí é para você, moço. Aí a primeira disse não, a segunda disse não, a terceira disse não, a quarta disse não, a quinta disse não. Vai dizer assim: irmão, é para você. Mas elas disseram não, irmãos, não foi porque eu sou a sobra do resto, não. É porque Deus me fez uma promessa. E aí, eu estou trabalhando, quando eu estou trabalhando lá, aconteceu muita coisa. Em outro momento eu conto todo o testemunho, porque é muito lindo, é muito grande. Mas a questão é, eu não queria ir para a rádio, irmãos, eu não queria ir para a rádio, não era isso que eu queria. Deus me colocou numa rádio TV. E Deus me colocou numa rádio TV e disse assim: vou abrir uma porta dentro de outra. Eu trabalhava no ônibus, saí do ônibus e fui para uma câmara. Chegando na câmara, eu fui para um setor de televisão. E lá no setor de televisão eu estou numa rádio. E aí disseram assim: meu filho, você está tão, a sua voz é tão boa, você é tão dinâmico, tão carismático, você não é para ficar só na rádio, não. Vou colocar você na TV. Sabe para quê? Para toda a curvas novos ver. Porque Deus me prometeu. E aí, o que é que tem de diferente em mim? O que é que tem de especial em mim que não tem você? Irmãos, eu como cuscuz. Quem come cuscuz aqui também? Quem come cuscuz? Quem come cuscuz? Então, os comedores de cuscuz aqui, acredite que Deus, Ele faz, Ele cumpre, Ele age, Ele opera, e Ele cumpre o que promete. Eu queria ir para a rádio. Eu disse: não, para a rádio não, meu filho. A rádio é muito pouco, a rádio é muito pequeno para você, porque eu tenho coisa grande para você. E quando Deus tem coisa grande na vida de uma pessoa, irmãos, Ele faz coisas grandes. Eu estou mais cansado que vocês. Eu estou com 12 horas sem parar. 12 horas fazendo uma transmissão, que a gente estava aqui na festividade agro da cidade. Eu estava lá. Eu estou com 12 horas falando sem parar. E eu quero dizer para você: o pessoal chegou assim e disse assim: como é que você aguenta ficar 12 horas falando? Eu disse: meu filho, muitas vigílias, muitos montes, muita oração, muita graça. Sabe por quê? Porque quando eu fui para lá, enquanto ele dizia assim: Senhor, me dê força, me dê graça, me dê unção, meu Deus, glorifica o teu nome aqui neste lugar. Eu sou a luz na escuridão, então eu tenho que estar aqui para representá-lo aqui neste lugar. Um crente que não consegue, irmãos, entrar no ambiente daquele e sair mais quente do que entrou, ele não entendeu nada de Bíblia. Porque nós estamos sendo treinados para ficar só: eu sou o crente. Eu sou o crente mais crente dos crentes dentro de igreja. Mas quando eu tenho uma oportunidade ali fora, se eu tenho uma oportunidade de falar com o irmão, se eu tenho uma oportunidade de dizer uma coisa com alguém, se eu tenho uma oportunidade de me desviar, irmãos, eu não preciso
Estava lá, fiz o meu ofício profissional, e aí, vou encerrar agora. Chegou agora, faltam 8 minutos. Já comecei, não tem problema não. Mas eu acredito que edificou vocês. Eu acredito que Deus operou na vida de vocês. Fizeram uma coisa, eu vou compartilhar, que é bom, isso aqui é bom. Eu estava lá fazendo a pregação, muito contido, ontem, muito contido. Você que está aqui nos acompanhando, você que está aqui não sei o quê. Eu só tenho que fazer vinheta, mas só fazer chamamento, só chamamento. Não tem que fazer mais não. Ganhar 54, só isso, não tem que fazer não, mas só chegar lá e ser crente e fazer o que tem que fazer, acabou-se. Dá para entender? Ser um profissional, acabou-se. Tem gente que não consegue ser um profissional e ser crente. Tem gente que não consegue ir para uma faculdade e ser crente. Tem gente que não consegue ir para uma praia e ser crente. Tem gente que não consegue, irmão, viver nesse mundo e ser crente. É só aprender a vinheta. Qual é a vinheta? Me ensina qual é a vinheta. Qual é a vinheta que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o quê? Vai contra a Bíblia? Faça não. Vai contra o que Deus tem na minha vida? Faça não. Mas você é estrela, o que é você? Eu digo, sou alguém que tem responsabilidades. E aí estava lá, vamos lá. Daqui a pouco arrumaram o chapéu. E quando eu estava falando, no ao vivo colocaram um chapéu. E quando colocaram esse chapéu, eles disseram assim. Aí isso me deu fogo para mim ficar 12 horas sem parar. Porque disseram assim, agora a live vai cair. Porque acabou de chegar Valdomiro Santiago, é desse jeito. Aí quando disseram isso, irmão, sabe o que aconteceu? Eu estava assim, bem convidinho, bem desanimadozinho, irmão. Aquela pessoa nem assim, sabe? Pedindo permissão para fazer as coisas. Eu estava pedindo permissão, quase implorando. Eu posso fazer tudo tímidozinho. Quando colocou o chapéu, que eu escutei a piadinha, agora vai cair porque acabou de chegar o apóstolo. Eu digo, pronto, apoio o apóstolo, agora que vai o show. Irmãos, foi a maior cobertura live da cidade para a glória de Deus, com um irmão crente pentecostal na frente de uma live que não tinha nada a ver com a igreja, e o povo dizendo assim, estou impressionado, o que é que está acontecendo? E eu vou chegar para mim assim, o que é isso? Onde foi que você aprendeu isso? Qual foi a faculdade? Você aprendeu qual livro? Eu disse, na Bíblia. Aprendi com Valdomiro. Aprendi na igreja. Você pode dar glória a Deus, irmão? Vocês estão também com 12 horas de live. Fica de pé comigo para nós fazermos uma oração aqui, em nome de Jesus. E eu quero dizer para você, aprendendo com o leproso da Bíblia. Você aprendeu, se aproxime. Você aprendeu, você tem que orar. Você aprendeu, você tem que se dobrar no seu joelho. Você aprendeu, você tem que crer. Glória a Deus. Sai daqui crendo que a sua realidade muda. E que Deus